Você já se sentiu como alguém que falhou quando mais precisava permanecer firme? Já experimentou a dor de ter decepcionado não apenas a si mesmo, mas também pessoas que você amava e admirava? E pior ainda, de ter seu nome marcado por esse erro, como se aquele momento fosse a única coisa que definisse quem você é. Talvez você já tenha se perguntado: depois do que fiz, será que Deus ainda me vê? Será que Ele ainda tem um propósito para mim? Essas perguntas atravessam gerações. São perguntas que habitam corações que já foram tomados pelo medo, pela vergonha e pela sensação de incapacidade. Perguntas que, se você as fez, saiba que não está só, porque antes de você, houve um jovem chamado João Marcos que também as fez. Marcos não estava entre os 12 apóstolos, mas foi próximo de gigantes da fé como Pedro, Paulo e Barnabé. Ele começou sua jornada com paixão, mas quando enfrentou a realidade do risco, do desconforto e do perigo que cercava os primeiros missionários, recuou. Sua desistência em uma viagem missionária causou tamanha decepção em Paulo que eles chegaram a se separar por causa dele. Seu erro não passou despercebido. Seu nome ficou associado ao abandono, à imaturidade, à falta de perseverança. Quantas vezes, assim como Marcos, nós recuamos? Quantas vezes pensamos que seguir Jesus seria mais fácil? E quando nos deparamos com dificuldades, com críticas, com a dor real do discipulado, desistimos ou nos escondemos? Quantos de nós ainda hoje carregamos a marca do medo que nos fez parar, das promessas que não cumprimos, das responsabilidades que abandonamos? Mas a história de Marcos nos mostra algo extraordinário. Deus não desiste de quem desiste. Ele não descarta quem falha. Ao contrário, o Senhor vai ao encontro dos abatidos, restaura os corações arrependidos e ainda é capaz de transformar suas vidas em testemunhos poderosos. Com Marcos, Deus escreveu uma nova história, e isso prova que com você também pode ser assim. Neste vídeo, você vai conhecer mais do que apenas o nome por trás de um evangelho. Você vai mergulhar na história de um jovem que aprendeu com suas quedas, que se permitiu ser ensinado, moldado, lapidado pelo Espírito Santo e pelos líderes da igreja primitiva. Vai descobrir como Marcos saiu de um passado marcado pela fuga para se tornar o primeiro a escrever um evangelho, o mais direto, ágil e cheio de vida, que apresenta Jesus como o servo que não retrocede diante do sofrimento. Você vai ver como seu relacionamento com Pedro foi essencial para a reconstrução de sua história. Porque foi com Pedro que Marcos aprendeu não apenas as palavras e os feitos de Jesus, mas também sobre a graça que restaura quem falha. Afinal, ninguém sabia mais sobre cair e ser levantado do que o próprio Pedro. Se você está vivendo dias de frustração consigo mesmo, se sente que perdeu tempo ou que estragou as oportunidades que Deus lhe deu, fique conosco. A história de Marcos vai te mostrar que não há erro grande demais que possa impedir Deus de te usar, se você decidir voltar para Ele com um coração sincero. E antes de seguirmos, eu quero te fazer um convite. Se esta mensagem já começou a falar com você, inscreva-se no canal agora mesmo, curta este vídeo, compartilhe com pessoas que precisam saber que sempre há uma segunda chance em Cristo. Juntos, podemos ser instrumentos para restaurar esperanças, assim como Marcos foi restaurado. Agora respire fundo. Prepare-se para uma jornada que vai te levar aos primeiros passos da igreja, às casas onde discípulos se reuniam em segredo, às ruas por onde o evangelho começou a ser espalhado, e a uma história de redenção que ainda hoje grita que Deus ama reescrever destinos. Antes de ser conhecido como o autor do evangelho que leva seu nome, Marcos era apenas João Marcos, filho de Maria, uma mulher que hospedava em sua casa em Jerusalém encontros de cristãos que viviam sob constante ameaça. Era um lar que pulsava com as primeiras batidas do coração da igreja. Ali, nas paredes que testemunharam orações fervorosas e lágrimas de perseguição, o jovem Marcos cresceu. Era um tempo em que a fé em Jesus não era uma escolha socialmente segura, mas uma sentença de risco. A igreja ainda era uma comunidade pequena, feita de pessoas que haviam visto e ouvido o Cristo ressuscitado, ou criam pelo testemunho daqueles que o viram. Jerusalém estava sob o domínio romano, e a tensão entre judeus que aceitavam Jesus como Messias e os que o rejeitavam gerava conflitos constantes. Foi nesse cenário instável que Marcos aprendeu que seguir a Cristo
era mais do que uma decisão religiosa, era uma decisão de vida ou morte. Marcos cresceu ouvindo relatos de milagres, vendo apóstolos como Pedro entrarem em sua casa, orando e encorajando os irmãos. Foi ali que, em uma noite de terror, enquanto Pedro estava preso, a igreja orava intensamente por sua libertação. E quando o anjo o libertou, foi na casa de Maria, mãe de Marcos, que Pedro bateu a porta. Aquele episódio ficou marcado não apenas como prova do poder de Deus, mas também como evidência de que a casa de Marcos era um ponto de resistência e fé. No entanto, crescer nesse ambiente não o tornou imune ao medo. Quando se juntou a Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária, Marcos viu de perto as dificuldades que ultrapassavam as paredes seguras de Jerusalém. Em Chipre, testemunhou as lutas espirituais contra mágicos como Elimas. Depois, em Perge, quando o caminho ficou ainda mais duro, ele desistiu, voltou para casa, abandonou a missão. E foi nesse momento que sua vida tomou um rumo inesperado. A decisão de recuar não foi apenas um ato pessoal. Gerou desconfiança em Paulo, criou divisão entre ele e Barnabé e resultou na separação dos dois grandes missionários. A marca de quem desistiu parecia maior do que a lembrança do jovem dedicado que havia se disposto a partir. Seu nome se tornou sinônimo de inconstância. Quantas vezes isso acontece conosco? Quantas vezes, mesmo crescendo em um lar de fé, mesmo conhecendo as histórias de milagres, tropeçamos quando somos chamados a viver nossa própria missão? Quantas vezes, quando saímos de ambientes protegidos, descobrimos que a realidade da fé é muito mais exigente do que imaginávamos e recuamos? Quantas vezes nossas falhas geram feridas que não afetam apenas a nós, mas também dividem, entristecem e desanimam outros? Marcos descobriu cedo que o chamado para servir a Deus não se sustenta apenas no entusiasmo inicial, mas exige maturidade, coragem e perseverança, qualidades que naquele momento ele ainda não possuía em plenitude. Mas, mesmo no fracasso, Deus já estava preparando sua restauração. Porque enquanto Marcos se sentia derrotado, o Senhor enxergava além da sua desistência. Ele via o coração que ainda poderia aprender, crescer, ser moldado e cumprir um propósito muito maior do que qualquer erro. Essa parte da jornada de Marcos nos lembra que todos temos um mundo comum, o ambiente em que crescemos, as primeiras experiências de fé, os medos que nos impedem de avançar. E todos enfrentamos em algum momento o chamado para sair desse lugar seguro e a tentação de recusar quando o caminho se torna difícil. Mas a história não termina na recusa, e a de Marcos, muito menos. Deus raramente restaura alguém isoladamente. Ele usa pessoas, homens e mulheres que servem como mentores, companheiros de jornada, instrumentos de cura e crescimento. Para Marcos, um desses instrumentos foi Barnabé, primo dele e conhecido entre os apóstolos como Filho da Consolação. Barnabé era mestre em ver o potencial onde outros só viam fracasso. Foi ele quem, no passado, intercedeu por Paulo quando ninguém confiava em sua conversão. E seria Barnabé, novamente, quem defenderia Marcos quando sua falha parecia imperdoável. Após a amarga separação entre Paulo e Barnabé, por discordarem sobre a participação de Marcos em uma segunda viagem missionária, Barnabé levou o jovem consigo para Chipre. Esse período foi mais do que uma nova oportunidade, foi um laboratório de restauração. Longe das tensões de Jerusalém e da rigidez missionária de Paulo, Marcos pôde amadurecer, aprender e, sobretudo, entender que o chamado de Deus não era apenas para os fortes, mas também para os quebrantados que se permitem ser moldados. Nesse processo, Marcos enfrentou novas provas. A vida missionária continuava arriscada, perseguições, dificuldades de viagem, rejeição e cansaço constante. Mas agora, em vez de recuar, ele perseverava. Cada cidade, cada conversa, cada oração era um passo para longe da vergonha do passado e mais perto do propósito que Deus tinha para ele. Mas havia outra figura essencial na restauração de Marcos: Pedro, o apóstolo que também conhecia o gosto amargo da queda e a doçura do perdão. A tradição da igreja relata que Marcos tornou-se uma espécie de secretário e intérprete de Pedro, acompanhando-o e registrando seus ensinamentos. Foi com Pedro que Marcos aprendeu que até os mais fortes podem falhar,
mas que a graça de Jesus é mais poderosa do que qualquer erro. Imagine as conversas entre Marcos e Pedro, dois homens marcados por suas desistências. Um que negara Cristo 3 vezes, outro que abandonara uma missão. Dois homens que experimentaram o olhar compassivo de Jesus, que restaura e envia de novo. Foi desse relacionamento que nasceu o evangelho mais ágil, objetivo e cheio de ação. O evangelho de Marcos, que muitos estudiosos consideram ser, na verdade, a pregação de Pedro organizada e escrita pelo jovem que um dia havia fugido. As provações de Marcos não terminaram na reconciliação com Paulo, que viria mais tarde, mas continuaram até o fim da sua vida. A tradição aponta que ele fundou a igreja em Alexandria, no Egito, tornando-se um dos primeiros líderes cristãos no continente africano, um lugar distante de Jerusalém, mas que precisava da chama do evangelho. Lá, Marcos enfrentou perseguições severas, sendo preso e, segundo relatos antigos, martirizado por sua fé. Mas as provações não apagaram sua luz. Pelo contrário, provaram a veracidade de sua transformação. Ele, que recuara no início, terminou sua carreira com coragem, dedicação e entrega total. Essa parte da história de Marcos nos lembra que Deus não apenas nos restaura do passado, mas também nos fortalece para enfrentar desafios maiores. E que Ele, em sua soberania, coloca em nossa vida mentores, amigos, companheiros de jornada que nos levantam quando caímos, assim como Barnabé e Pedro foram para Marcos. O fracasso inicial de Marcos poderia tê-lo definido para sempre. Ele poderia ter se acomodado à vergonha, ter aceitado o rótulo de inconstante e se contentado em viver à sombra das grandes figuras da fé. Mas não foi assim que sua história terminou. A partir do momento em que se permitiu ser restaurado, Marcos começou a trilhar um caminho de transformação que o levaria muito além do que ele mesmo poderia imaginar. O reencontro com Paulo foi decisivo. Anos após a separação, o apóstolo, já mais maduro e experiente, escreveu em suas últimas cartas palavras que mudariam tudo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. 2 Timóteo 4:11. Essa frase curta carrega uma das maiores declarações de perdão, aceitação e confiança do Novo Testamento. Ela revela não apenas que Marcos havia crescido e se mostrado fiel, mas também que Paulo havia aprendido a enxergar além dos erros do passado. Esse reencontro entre discípulo e apóstolo selou a restauração completa de Marcos, provando que, em Cristo, nenhuma queda é definitiva quando há arrependimento e disposição para recomeçar. Transformado, Marcos assumiu um papel central na expansão do Evangelho. Sua proximidade com Pedro lhe deu acesso a relatos de quem caminhou lado a lado com Jesus. Sua mente ágil e capacidade de síntese foram usadas para organizar essas histórias em uma narrativa que chegasse ao coração de gentios e judeus. Seu evangelho é o mais curto e dinâmico dos 4, repleto de ação e foco nas obras poderosas de Cristo. Marcos não escreveu para satisfazer curiosidades históricas, mas para apresentar Jesus como o servo sofredor que veio libertar, curar e salvar. Seu texto transmitia urgência, a sensação de que cada palavra precisava alcançar vidas que ainda não conheciam o Salvador. A influência de Marcos não parou por aí. A tradição cristã aponta que ele levou o evangelho até Alexandria, no Egito, onde fundou uma comunidade cristã que se tornaria uma das mais fortes e influentes do mundo antigo. Em meio a perseguições e adversidades, Marcos perseverou, plantando sementes de fé que germinariam por séculos. Sua fidelidade não foi apenas reconhecida em vida. Até hoje, a Igreja Copta Ortodoxa o honra como seu fundador, chamando-o de Marcos, o Evangelista e Mártir. Na sua conquista, Marcos nos mostra que as maiores vitórias nascem de corações que, mesmo tendo fracassado, não desistem. Ele nos ensina que Deus não escolhe apenas os fortes, mas transforma fracos em colunas inabaláveis. Ele nos mostra que nossos erros não precisam ser nossa última palavra, porque para Deus sempre há um novo começo quando há humildade e fé. E há algo ainda mais profundo em sua conquista. Ao escolher Marcos, um homem que havia desistido, para escrever o evangelho que apresenta Jesus como o servo que nunca recuou, Deus nos dá uma lição silenciosa sobre graça, pois quem melhor para falar sobre perseverança do que alguém que conheceu a dor de não perseverar?
Quem melhor para contar sobre a fidelidade de Cristo do que alguém que foi alvo dessa fidelidade, mesmo quando falhou? O legado de Marcos é um lembrete vivo de que Deus escreve novas histórias com vidas dispostas. Seu evangelho atravessou séculos, formou a base para os relatos de Mateus e Lucas e ainda hoje transforma corações ao redor do mundo. Cada vez que alguém abre o evangelho de Marcos, as palavras do homem que um dia recuou, mas foi restaurado, continuam ecoando esperança. E talvez essa seja a maior conquista: saber que Deus não apenas nos perdoa, mas também nos coloca de volta no propósito, para que nossa vida seja luz para outros, que assim como Marcos, você também descubra que seus fracassos não são seu fim, mas podem se tornar o início de uma trajetória que glorifica o nome de Jesus. Todo herói que completa sua jornada retorna trazendo um elixir, um presente, um aprendizado, algo que não apenas transforma sua própria vida, mas que tem poder de curar, encorajar e inspirar todos que o recebem. Marcos, o jovem que um dia fugiu do campo de batalha missionário, volta para nós através das páginas de seu evangelho, trazendo um elixir inestimável: a verdade de que a graça de Cristo é maior do que qualquer erro humano e que a fidelidade divina permanece mesmo quando a nossa vacila. O evangelho de Marcos não é apenas o mais conciso, mas também o mais direto, dinâmico e vigoroso. Ele nos convida a um Jesus em movimento, que toca, cura, liberta e chama a uma fé prática. É um convite para sairmos da teoria, da contemplação paralisante e nos lançarmos numa confiança viva. O próprio estilo literário de Marcos reflete sua transformação. Cada imediatamente que ele usa nas narrativas soa como o eco de quem aprendeu que não se pode mais perder tempo em hesitação, pois a missão do reino é urgente. O elixir de Marcos nos ensina que os que falham podem se tornar testemunhas poderosas. Foi preciso que ele experimentasse sua própria fraqueza para que pudesse narrar com autoridade a força daquele que nunca falha. O contraste entre o servo que recuou e o servo que entregou sua vida até o fim torna cada linha do Evangelho de Marcos mais rica, mais verdadeira, mais capaz de falar aos que se sentem fracos hoje. Deus não escondeu o fracasso de Marcos, ele o transformou em instrumento. E isso nos mostra que nossas falhas entregues a Cristo podem se tornar fontes de esperança para muitos. Nesse retorno com o elixir, encontramos também a humildade como chave de restauração. Marcos precisou reconhecer sua limitação, receber correção, submeter-se a mentores como Barnabé e Pedro e trilhar o caminho do arrependimento. Seu crescimento não foi instantâneo nem fácil, foi forjado em dores, despedidas, viagens difíceis e noites insones. Mas exatamente por ter atravessado esse processo, sua vida se tornou uma carta viva da graça que levanta e transforma. E sua história nos chama a abandonar o orgulho que impede recomeços, lembrando que, em Cristo, a humildade não é humilhação, mas a estrada para a cura. Outro aspecto essencial do elixir que Marcos nos oferece é a perspectiva eterna sobre nosso propósito. Ele poderia ter se acomodado ao papel de ajudante anônimo, mas Deus o convidou a registrar a vida de Jesus para as gerações. Seu evangelho seria a base para outros escritores sagrados, moldando o entendimento da Igreja sobre quem é Cristo. Essa dimensão eterna do propósito nos faz refletir. Será que estamos limitando nossa missão ao que é confortável ou visível? Ou temos buscado ser instrumentos para algo que transcende nossa vida, tocando o futuro, assim como Marcos fez? Por fim, o elixir de Marcos nos lembra que Deus não desperdiça histórias. A queda inicial, o conflito entre Paulo e Barnabé, os anos de reconstrução ao lado de Pedro, a jornada missionária até terras desconhecidas, tudo foi usado para esculpir um homem maduro, corajoso, apaixonado pela mensagem do Evangelho. Cada detalhe foi necessário para que, no fim, a vida de Marcos apontasse para o verdadeiro protagonista, Jesus, o Filho de Deus, que veio servir e dar sua vida em resgate por muitos. Quando lemos as últimas menções a Marcos no Novo Testamento, vemos não um desistente, mas um cooperador fiel, amado e reconhecido. Vemos alguém que não apenas voltou ao ministério, mas terminou a carreira honrando aquele que nunca desistiu dele.
Esse é o convite que o Espírito Santo nos faz hoje, através de sua história. Deixe que Deus transforme suas falhas em plataformas para seu poder. Permita que Ele use sua jornada, mesmo marcada por quedas, para encorajar outros a permanecerem firmes. Que possamos receber esse elixir que Marcos nos oferece. A certeza de que, quando entregamos nossa história a Deus, Ele escreve capítulos que jamais escreveríamos sozinhos. Capítulos que revelam sua glória, transformam destinos e edificam vidas até os confins da terra. A jornada de Marcos nos leva a um ponto central da fé, o poder da restauração. Seu exemplo revela que, na matemática do céu, fracasso não é sentença final. Na lógica divina, tropeços podem se tornar parte essencial da nossa formação, moldando o caráter e afinando a voz com a qual proclamamos as verdades eternas. Marcos viveu isso com intensidade. De alguém que desistiu da missão, ele se tornou porta-voz do Evangelho, revelando a graça que restaura. É impressionante perceber como o Evangelho de Marcos evidencia essa perspectiva. Ele inicia seu livro sem genealogias ou longas introduções, diferente de Mateus ou Lucas. Marcos vai direto ao ponto. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Sua narrativa rápida, ágil e cheia de ação revela não apenas seu estilo, mas uma convicção, a urgência da mensagem de Cristo. Era como se Marcos dissesse a cada verso: o mundo não pode esperar mais para ouvir quem é Jesus. Isso nos ensina algo poderoso. Quando somos restaurados por Deus, nosso senso de urgência muda. Já não vivemos para nós mesmos, mas para a missão que Ele nos confia. O mesmo Pedro, que havia sido instrumento de discórdia entre Paulo e Barnabé, tornou-se depois uma figura-chave na restauração de Marcos, chamando-o de meu filho. Esse reencontro mostra que a reconciliação não apenas é possível, mas faz parte do plano redentor de Deus para nossos relacionamentos. Teologicamente, a história de Marcos conecta-se diretamente à doutrina da perseverança dos santos. Mesmo aqueles que vacilam são guardados pelo poder de Deus para a salvação. Deus não apenas nos chama, mas nos sustenta e nos molda ao longo da caminhada. Quando caímos, Ele nos ergue. Quando hesitamos, Ele fortalece nossos passos. Quando desistimos, Ele nos chama de volta. No plano pessoal, isso significa que você pode, hoje, apresentar suas quedas diante de Deus sem medo. Ele não apenas conhece suas falhas, mas deseja usá-las para revelar seu poder transformador. A trajetória de Marcos declara: não é o passado que define seu futuro, mas a graça que você aceita no presente. Em Cristo, as cicatrizes do ontem se tornam testemunhos vivos de redenção. Talvez você esteja vivendo um momento de desânimo, sentindo que fracassou em algo importante. Talvez tenha abandonado sonhos, ministérios ou até mesmo a fé. Mas Marcos prova que a história não acaba na página do erro. Existe um caminho de volta escrito por Deus, e ele está disponível agora mesmo para você. O retorno começa com um coração humilde, disposto a reconhecer suas limitações e a confiar de novo na mão do Senhor. E não podemos ignorar como essa narrativa também fala sobre comunidade. Marcos foi restaurado não sozinho, mas com a ajuda de homens como Barnabé e Pedro. Isso nos lembra que precisamos uns dos outros, que a vida cristã é vivida em corpo e que a disciplina de caminhar junto é, muitas vezes, a ponte para a restauração. Assim, Marcos nos convida a refletir: quem você precisa perdoar? Quem você precisa ajudar a recomeçar? Ou talvez, será que você precisa pedir ajuda para levantar? A restauração é coletiva. É na humildade de reconhecer nossas falhas e no compromisso de estender a mão que o reino de Deus se faz visível entre nós. O legado de Marcos atravessa os séculos como uma tocha acesa pelo próprio Deus, iluminando os caminhos daqueles que tropeçam e pensam em desistir. Seu evangelho, o mais direto e vigoroso entre os quatro, revela mais do que fatos. Revela um coração que aprendeu a correr com perseverança depois de ter parado. Entre todos os evangelhos, o de Marcos é o que mais destaca a ação imediata de Jesus. Palavras como logo, imediatamente e depressa aparecem dezenas de vezes, transmitindo urgência e movimento. Isso não é coincidência. É reflexo de um homem que, ao ser restaurado, passou a viver com a consciência de que cada segundo conta para anunciar a salvação. A tradição histórica confirma que Marcos
Após restaurar sua relação com Paulo e Pedro, seguiu para o Egito, estabelecendo a igreja em Alexandria. Lá, tornou-se o primeiro bispo daquela comunidade que viria a ser um dos mais importantes centros do cristianismo primitivo. Alexandria produziu mestres como Clemente e Orígenes, teólogos que moldaram os pilares da fé cristã nos primeiros séculos. Tudo isso começou com aquele jovem que, um dia, abandonou uma viagem missionária com medo e insegurança. Esse é o poder do elixir de Deus. Ele transforma o que seria ponto final em reticências de esperança. O Evangelho de Marcos também inspirou profundamente Mateus e Lucas. Estudos sugerem que mais de 90% do conteúdo de Marcos aparece em Mateus e quase 60% em Lucas. Em outras palavras, sem Marcos, não teríamos a narrativa coesa dos evangelhos sinóticos. Ele não apenas marcou sua geração, mas lançou as bases para que o mundo conhecesse a vida de Jesus com clareza. Seu legado é como um rio que nasce pequeno e, ao desaguar, fertiliza terras muito além do que o olho pode ver. Mas a marca de Marcos vai além de seu texto. Ela se estende ao seu simbolismo. Na tradição cristã, Marcos é representado como o leão, um dos 4 seres viventes que cercam o trono de Deus em Apocalipse. O leão simboliza coragem, realeza e força. É quase irônico, ou talvez perfeitamente planejado por Deus, que o tímido Marcos, que outrora fugira de sua missão, se tornasse símbolo de valentia na iconografia cristã. Isso nos lembra que Deus não escolhe apenas os fortes, Ele fortalece os fracos, e quando olhamos para a nossa realidade, percebemos como esse legado ecoa. Vivemos em um tempo de imediatismo, em que pessoas desistem facilmente, abandonam relacionamentos, igrejas, chamados. O cansaço e a frustração são doenças da alma moderna. Mas Marcos nos chama a resistir, a voltar, a tentar de novo. Ele prova que não importa quantas vezes você pensou em largar tudo, se você permitir, Deus usará até seus erros para escrever uma história maior do que você poderia imaginar. Imagine quantos cristãos ao longo dos séculos encontraram força nas linhas curtas e intensas de seu evangelho. Quantos missionários, mártires, pregadores e leigos foram erguidos pela narrativa de Jesus, escrita por um homem que conhecia a dor de ter falhado. O elixir de Marcos é, portanto, o antídoto contra a desesperança. É a certeza de que a graça não apenas restaura, mas multiplica os frutos do arrependimento sincero. Portanto, não pense que seus tropeços são um desperdício. Nas mãos de Deus, eles são matéria-prima para milagres. E o legado de Marcos é prova viva disso. Seus erros não o impediram de cumprir um destino que ainda hoje nos abençoa. Ao chegarmos ao fim desta jornada pela vida de João Marcos, é impossível não sentir o peso de um convite divino ecoando em nosso coração, porque a história dele não é apenas sobre o passado, mas sobre aquilo que Deus quer fazer no seu presente e no seu futuro. Este não é só mais um vídeo, mas um encontro entre você e a história de um homem que provou que a graça pode restaurar até quem pensou que já havia perdido tudo. Talvez hoje você se encontre em um momento em que sente que falhou, que não tem mais forças, que as portas se fecharam e que os erros do passado são correntes que te prendem ao chão. Mas ouça, a maior mentira do inimigo é convencê-lo de que seu fracasso é maior que a fidelidade de Deus. Se ele foi capaz de pegar um jovem que fugiu, se acovardou e desanimou, transformando-o no autor de um dos evangelhos mais lidos da história, ele também pode restaurar você. Essa restauração, porém, começa com uma escolha, a de não permanecer no chão, a de não permitir que a vergonha defina sua identidade, a de ouvir a voz do Senhor que diz: "Levanta-te, filho meu, filha minha, pois ainda tenho planos para você, planos de paz, planos de impacto, planos de redenção." E essa escolha, por mais simples que pareça, é revolucionária. É escolher crer mais uma vez que Deus ainda escreve histórias com quem se entrega. É entender que suas quedas não desqualificam você, mas podem ser usadas como ponte para alcançar corações que jamais seriam tocados por uma vida perfeita. Porque nada fala tão alto quanto um testemunho de quem caiu e se levantou pela graça. Por isso, hoje, eu te convido. Não deixe essa mensagem morrer quando o vídeo terminar. Tome uma atitude agora. Reflita, em que parte da sua jornada você precisa de coragem para tentar de novo?
Qual ministério, relacionamento ou sonho você abandonou por medo, insegurança ou cansaço? Feche os olhos, ore, entregue a Deus essa área da sua vida. Peça ao Espírito Santo que te renove, assim como renovou Marcos. Depois escreva nos comentários a lição mais poderosa que esta história te ensinou. Seu comentário não é só um ato de participação, é uma semente de esperança que pode germinar no coração de alguém que está à beira de desistir. Quando você compartilha o que Deus falou com você, você se torna instrumento para que outros também se sintam chamados a se levantar. Quero também te convidar, com todo amor e respeito, a fazer parte desta comunidade que cresce em fé e esperança. Inscreva-se no canal agora. Quando você se inscreve, você se junta a milhares de pessoas que acreditam que a palavra de Deus continua viva e poderosa para transformar vidas. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. E compartilhe com quem precisa de uma segunda chance, porque talvez hoje seja o dia em que alguém ouvirá que ainda há graça suficiente para recomeçar. Lembre-se, você não está sozinho. A mesma mão que levantou Marcos, a mesma voz que o chamou de volta à missão, está estendida para você agora. O Deus que transforma a vergonha em testemunho e o medo em coragem continua escrevendo histórias de vitória, e Ele quer que a sua seja a próxima. Não desista. Levante-se, porque a última palavra sobre sua vida pertence àquele que é fiel para completar a boa obra que começou em você, e que a paz, a força e a graça de Cristo te acompanhem em cada passo deste novo capítulo que Ele quer escrever através de você.